Eu quero trazer aqui uma palavra no livro de Ezequiel 34, a partir do versículo 11, onde vai falar do cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Desde já peço desculpas se os irmãos escutarem um tropé aqui no fundo, é as crianças, e criança é assim mesmo, né? Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Então eu vou prosseguir aqui com a leitura. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O próprio Deus promete nos buscar, nos encontrar. Ele não nos esquece, Ele não nos desampara. Ele é quem nos escolhe, quem nos busca de volta até quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos mais achar o caminho de volta. Ele é quem nos encontra quando nós não temos mais força para voltar. Ele nos traz de volta, Ele nos carrega quando a gente está sem força para voltar, mas Ele não nos perde. E aqui vou continuar com a leitura onde diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Ah, Senhor, aqui o Senhor Ele está nos dizendo, Ele está nos prometendo na sua palavra, que o que se afastou e se desviou, Ele traz de volta. A que está quebrada, Ele reconstrói. O coração ferido, Ele restaura. A machucada, Ele cura. A abatida e cansada, Ele fortalece. Mas aquelas astutas, soberbas, que matam as outras ovelhas, que saqueiam, que exploram, que prejudicam, as que corrompem o rebanho do Senhor, que abusam da autoridade, enganando as ovelhas do Senhor, essas Ele destrói, porque Deus Ele governa com amor, mas também governa com justiça. E aqui o Senhor continua nos dizendo: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por isso que no versículo 17 o Senhor Ele nos mostra que nem todos que fazem parte do povo de Deus agem da mesma forma. E o Senhor Ele vai tratar cada um conforme a sua atitude. Porque não basta somente estar no meio do povo de Deus, mas é preciso viver de acordo com os princípios do Senhor. Porque Deus Ele defende os humildes e Ele faz justiça aos que são oprimidos. Dos olhos dele não passa nada despercebido, nada. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Não é o suficiente querer ser melhor que as minhas ovelhas? Ainda quer dificultar as coisas para elas? Eu hei de me levantar e fazer justiça, pois os meus olhos estão vendo tudo. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impeles as fracas até as espalharem fora. Mas eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ele sabe quem é ovelha e quem é lobo em pele de ovelha. O Senhor conhece as ovelhas dele. Aleluia, Jesus. Ele conhece as ovelhas gordas no meio do seu rebanho, que estão se levantando contra os seus filhos, machucando até ficarem fracas, até saírem do rebanho, até saírem da presença, saírem do ministério e morrerem na fé. Tem muito líder matando as ovelhas. Tem muitas pessoas que foram feridas na igreja, no meio dos irmãos que deveriam acolher, amar, aproximá-las de Deus. Mas o Senhor Ele vai livrar as ovelhas dele, para que não sejam mais saqueadas. A mão de Deus vai pesar, porque a palavra do Senhor diz: ao fiel Ele se revela fiel, e ao perverso Ele se revela perverso. Suscitarei para elas um só pastor, e a ele apacentará o meu servo Davi, é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Oh, Jesus, glória a Deus, a presença de Deus é tremenda, a presença de Deus está muito forte.
Jesus poderoso. Ah, Senhor, fala com o teu povo da maneira que o Senhor quer, meu Deus. Eu sou só um vaso nas tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor, ele vai levantar um bom pastor para as suas ovelhas. O Senhor vai levantar alguém como Davi, que é segundo o seu coração, que ama as ovelhas, que o seu coração queima de desejo de apacentar as ovelhas. Ei, Davi, Deus te viu, Deus examinou o seu coração, Deus examinou o seu amor pela obra, enquanto tem muitos aí que estão matando as ovelhas, que estão acabando com o rebanho do Senhor. Ah, Jesus, ele está levantando pessoas como Davi, ele está levantando bons pastores ainda, para cuidar do rebanho dele, para cuidar com amor do rebanho do Senhor. E o Senhor diz mais: farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Aleluia, Jesus. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Irmãos, Deus não vai deixar o seu povo sendo escravizado, não. Deus não vai deixar o seu povo sendo enganado, não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Deus, ele não vai deixar suas ovelhas humilhadas. Ele está se levantando com justiça, com livramento, com mão forte, está quebrando jugo. Ele vai restaurar e proteger o seu povo. E está caindo por terra toda a opressão, todo o sofrimento. Deus está trazendo libertação de cadeias espirituais, tá trazendo libertação de tudo aquilo que te escraviza, que te aprisiona, que destrói a tua vida. Deus está trazendo de volta os perdidos, os afastados, os esquecidos, os fracos, os feridos. Ah, e ninguém poderá arrancar das mãos do Senhor aquele que pertencem a Ele. Receba hoje, meus irmãos, a visitação do Espírito Santo, o renovo, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Receba a libertação. Você que foi ferido dentro do seu ministério, você que foi ferido por algum líder, você que tem alguma mágoa, algum ressentimento, aqueles que eram para te acolher, às vezes aqueles de dentro da sua casa, aqueles que poderiam te ajudar, aqueles que deveriam te aproximar do Senhor, estava te matando, te ferindo aos poucos, até te tirar da presença. E talvez hoje você não tenha mais força para voltar para a presença do Senhor. Talvez hoje você já está machucado demais. Talvez hoje você já não tem mais nem ânimo, ou você se perdeu tanto a ponto de nem conseguir mais achar o caminho. Mas o Senhor, ele disse: eu buscarei as minhas ovelhas, eu acharei as minhas ovelhas, e eu levantarei um bom pastor como Davi para apacentar as minhas ovelhas. Eu estou garantindo paz, eu estou trazendo a libertação, eu estou lançando por terra o jugo, eu estou lançando por terra a escravidão, eu estou levantando o meu povo, eu estou vendo o meu rebanho, eu estou vendo esses pastores que não estão apacentando as minhas ovelhas da maneira que deveriam apacentar. Eu estou vendo tudo e eu farei justiça, porque eu sou justo, porque eu sou fiel, porque o Senhor Deus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Debaixo dos olhos dele não passa nada. Você pode estar pensando que ninguém está vendo, porque estão passando pano, porque estão encobrindo a situação que está acontecendo no meio do rebanho do Senhor. Mas o Senhor, ele é o nosso pastor sobre todos, ele é o soberano, ele é o maior, ele é o exaltado, ele é o juiz de toda a terra, e ele está vendo. Ele está vendo a podridão que está acontecendo dentro dos ministérios. Ele está vendo a podridão que acontece dentro das igrejas. Ele está vendo a podridão que acontece no meio do seu rebanho. O Senhor, ele vai passar a peneira. Ele vai tirar as pedras de tropeço do caminho. Ele vai curar as feridas daqueles que estão machucados. Ele vai visitar a alma, o coração, a mente. Ele vai trazer a cura das enfermidades. Ele vai libertar, vai quebrar as cadeias, os jugos espirituais. O Senhor está entrando hoje, ele está se levantando, está trazendo livramento para as ovelhas dele. Oh, Jesus poderoso, ele cantará, suriandas, glória, Senhor. Ah, Rei da glória, tu és perfeito, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. O Senhor não esqueceu você, ovelha.
O Senhor não te esqueceu, não. Ele não esquece nenhuma das ovelhas dele. Tem o nosso nome marcado na palma das mãos dele. O Senhor achou graça em ti. Você agradou os olhos do Senhor. Ainda na sua pouca força, ainda desviado dos caminhos do Senhor, você ainda é ovelha dele. E aqui ele diz na palavra dele: as perdidas, as feridas, as afastadas são as minhas ovelhas e eu as buscarei, eu as trarei de volta. Aleluia! Não é por força, por violência, é com o amor dele, é com a justiça dele, é com a misericórdia dele, é o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai transformar. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer justiça. Deus não vai deixar impune, não. Aleluia. Deus vai desbancar aqueles que estão ferindo as ovelhas dele. Deus vai colocar verdadeiros pastores para cuidar do seu rebanho. Porque Deus não vai entregar o seu rebanho para qualquer pessoa, não. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus não vai confiar o teu rebanho, não, para qualquer um que está matando, apedrejando as ovelhas do Senhor. Porque o pastor não apedreja, não. Um pastor não apedreja, não. O pastor ama, o pastor cuida. Os irmãos têm que acolher. É irmão querendo derrubar irmão, é irmão querendo ser maior do que irmão, é irmão querendo ser melhor do que o irmão. Cadê o amor dentro das igrejas? Cadê o amor entre os irmãos? Cadê o amor no meu rebanho? Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Cadê o amor que era para ter no meio do meu rebanho? Essa sujeira toda. Aleluia, Jesus. O Senhor está vendo tudo e o Senhor está fazendo justiça. O Senhor está fazendo justiça. E todos aqueles, talvez você tenha alguém na tua família, talvez você tenha alguém que se afastou. A gente sempre tem alguém que a gente tem muito carinho, alguém que a gente está orando e que se desviou do caminho do Senhor, que talvez não tenha força para voltar, talvez esteja até rebelde, um pouco rebelde, sem querer voltar, mas o Senhor, Ele nos prometeu na palavra que Ele vai buscar, que Ele vai trazer de volta, porque ninguém arranca das mãos do Senhor aquele que é dele, ninguém arranca das mãos do Senhor a ovelha dele. Pode estar perdida, mas Ele acha, pode estar caída, mas Ele carrega, pode estar ferida, mas Ele cura. E as que estão dentro ainda, permanecendo na pouca força, com o coração machucado, Ele restaura. Ele continua curando, Ele continua dando livramento. Aleluia, o Senhor tem cuidado pelas tuas ovelhas, Ele tem cuidado pelos teus filhos, Ele tem cuidado pelo teu povo. O Senhor cuida de você. Você não está desamparado. Você tem um pai, você tem um bom pastor. O Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer a limpa e muito ministério por aí. Aleluia, sim, aleluia. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é o Senhor e Ele tem autoridade. Se Ele quiser desbancar muitos charlatão aí, Ele vai desbancar, porque Ele é o Deus, é Ele quem levanta os pastores. Quantos estão aí queimando o coração, querendo apacentar as ovelhas, e quantos que têm esse cargo estão matando as ovelhas? Deus não chamou ninguém para matar a ovelha, Ele chamou para apacentar. Ele levantou os irmãos como irmãos. Se não fosse irmãos, Ele chamaria de inimigos. Mas é irmãos, é para amar, é para ser fraternal, é para orar um para o outro, é para interceder, é para acolher, é para aproximar de Deus. Não é para afundar, não. Deus, Ele sabe quem que é as ovelhas astutas, quem que é as ovelhas gordas. Quem tá aí só pastando, enchendo aí o bucho no pasto dele, quem tá enchendo a barriga no pasto dele, comendo o alimento da outra ovelha, sugando a outra ovelha. Vou falar, Senhor. Oh, Jesus Cristo, quem está explorando as ovelhas aí? Quem está enganando as ovelhas? O Senhor sabe. O Senhor sabe, não é só sobre liderança. No meio do rebanho também tem ovelhas assim. No meio do rebanho tem ovelhas que quer comer o pasto da outra ovelha, tem também. E o Senhor conhece cada uma. O Senhor vai libertar a ovelha dele, Ele vai passar peneira. Vai tirar do meio dessas, Ele vai destruir a palavra que diz, não sou eu. É o Senhor que diz, as ovelhas gordas e fartas, eu destruirei. E as minhas ovelhas não servirão mais de rapina. As minhas ovelhas, o meu povo não vai mais ser explorado. Vão reconhecer que eu sou o Senhor. Quando verem que com o meu braço forte eu libertei e quebrei a vara do teu jugo, o que te escravizava.
É a palavra que diz, não sou eu. É o Senhor quem está dizendo, não sou eu. Ele tem autoridade para fazer. Eu sou só uma pequena como Davi, mas o meu coração queima de amor pela obra. E tem muitos com o coração queimando de amor pela obra. Tem muitos que têm um coração querendo apacentar as ovelhas. Mas o Senhor, Ele está vendo, Ele tem contemplado. Ele sabe quem quer matar as ovelhas e quem quer cuidar das ovelhas. Ele sabe quem quer matar as ovelhas e quem quer apacentar. Ele está vendo aqueles que aos poucos estão empurrando as ovelhinhas para fora da igreja. Tem muitos que quando entra um novo convertido ou um que estava afastado e volta para a presença e além de, em vez de acolher, ainda tem a audácia de olhar um para o outro e dizer, não dou um mês para ficar dentro da igreja. Não dou um mês para desviar. Em vez de acolher, em vez de fazer o que o Senhor mandou fazer, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Deus não mandou matar a ovelha, não. Deus nos chamou para apacentar as ovelhas. E não é só sobre pastores, não. Nós, como ovelhas, também temos que amar as ovelhas, ajudar as ovelhas. Porque quando uma está fraca, o mais forte tem que ajudar. E está na palavra isso. Deus levantou Arão e Ur. Perdão. Deus levantou as duas pessoas ali que ajudaram a segurar a mão dele para cima quando ele estava cansado, quando ele estava fraco. Aleluia, Jesus. Deus, ele levanta pessoas mais fortes para ajudar aquelas que estão fracas. Deus ajuda o que está fraco. Ele carrega, ele levanta pessoas, amigos de oração. Irmãos que vão te ajudar quando você estiver fraco para orar. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão ajudar você a orar, vão orar junto com você, que vão fazer propósito junto com você. Então não pense que porque um te machucou, 2, 3, 4, muitos te machucaram, todos vão ser assim. Não, porque o Senhor, ele vai colocar você no caminho de pessoas que vão te ajudar, porque o Senhor, ele vai colocar pastor de verdade como Davi, que vai apacentar as ovelhas dele. Quem tem amor pela obra, Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça no mundo espiritual também. Todas as correntes que te aprisionam, que te impedem de conseguir voltar para a presença do Senhor, que te impedem de permanecer levantado, que vem te prostrar, aquilo que está destruindo a sua vida, consumindo a sua mente, o seu coração, aos poucos, Deus, ele está quebrando. Na autoridade do nome dele, ele está quebrando a vara que está te trazendo jugo, que está te escravizando. Ele disse na palavra dele, verão que eu sou o Senhor quando eu quebrar a vara do jugo que te escraviza. E ele vai quebrar, e ele vai trazer livramento, e ele vai trazer paz no meio do rebanho dele. E ninguém poderá tocar nas ovelhas que são do Senhor. Porque ele sim é o bom pastor. E ele está cuidando, igreja. Ele está cuidando. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Até aqui o Senhor me conduziu. Oh, glória a Deus.